Olá, meu nome é Cristina Botelho Barra. É um prazer estar aqui falando do meu trabalho para a Semana do Conhecimento. É um trabalho que foi feito na pós-graduação da Saúde da Criança e do Adolescente, na Faculdade de Medicina da UFMG. Eu fui orientada pela professora titular Ivani Novato Silva e o nosso trabalho foi intitulado Avaliação da sensibilidade ao glicocorticoide em pacientes com hiperplasia adrenal congênita. Sabemos que as hiperplasias constituem um grupo heterogêneo de doenças congênitas, né? Então, herdadas geneticamente, mas que levam todas a alterações da biossíntese do cortisol. A causa mais prevalente de hiperplasia adrenal é a deficiência da enzima 21-hidroxilase. O tratamento das hiperplasias, de uma forma geral, constitui o uso em doses substitutivas do glicocorticoide. E a gente sabe, né, já é de amplo conhecimento na literatura que há uma grande dificuldade no manejo desses pacientes e, em parte, se deve a uma grande variação da resposta ao glicocorticoide que esses pacientes têm. Nos tecidos e órgãos, os glicocorticoides, eles têm suas ações a partir do receptor para glicocorticoide, que é um receptor intranuclear, e esse receptor, como a gente mostra nessa figura 3D, ele possui vários domínios, né, e alterações genéticas desse receptor, ou seja, modificando a estrutura desses domínios, podem alterar a resposta ao glicocorticoide. Então, variações, né, de nucleotídeo único, chamados de polimorfismos, que são relativamente frequentes na população, podem aumentar ou diminuir a sensibilidade ao glicocorticoide na população saudável. Sendo assim, né, a pergunta do nosso trabalho é justamente isso: será que essa variabilidade da resposta ao glicocorticoide atribuída a esses polimorfismos, alguns sendo citados aqui, né, que são os mais estudados aí na literatura, será que há uma associação entre esses polimorfismos e a variabilidade de resposta ao glicocorticoide nos pacientes que têm essa hiperplasia adrenal congênita? Para isso, fizemos um trabalho em duas etapas. A primeira etapa, uma etapa de genotipagem, que foi feito no laboratório interdisciplinar da pós-graduação, né, com a anuência das entidades e dos próprios pacientes, onde a gente determinou a frequência dos alelos desses polimorfismos, dos haplótipos, que são justamente os blocos de herança desses polimorfismos indivíduos, e comparamos a incidência entre doentes e saudáveis. A segunda parte foi uma parte para a definição da correlação, então, entre genótipo e fenótipo, que foi feita, então, nos pacientes doentes, chamado de teste funcional, onde a gente avaliou a supressão do cortisol por um glicocorticoide sintético, que é a dexametasona. Assim, o primeiro artigo que contém os primeiros resultados, né, ele foi intitulado Polimorfismos e haplótipos do gene do receptor para glicocorticoide, que é esse gene NR3C1, nos pacientes com hiperplasia adrenal congênita. Nesse artigo, então, nós inicialmente fizemos o estudo do desequilíbrio de ligação, que é justamente essa figura mostra, né, a organização desses polimorfismos em blocos de haplótipos de herança, que são mais ou menos previsíveis, né, e que, portanto, nos dão aí um padrão, né, de herança, e fizemos, então, a comparação nos casos e controles. Ainda no artigo 1, fizemos a comparação dos haplótipos, né, em casos e controles, e percebemos que um dos haplótipos que são, né, inclusive, bastante prevalentes na população é o haplótipo BCL, e ele está relacionado a um aumento da sensibilidade ao glicocorticoide. Ele foi menos comum nos pacientes com hiperplasia adrenal congênita e com P significativo.
Bom, já no artigo 2, que foi intitulado Marcadores farmacogenômicos da resposta ao glicorticoide nos pacientes com hiperplasia adrenal congênita, conseguimos observar, então, a distribuição, né, desses genótipos, né, já na organização diploide, né, dos pacientes, e conseguimos estabelecer relações entre o genótipo e o fenótipo a partir do teste funcional. Então, de forma resumida, né, existem outros resultados, mas o principal resultado é justamente a definição de um genótipo, né, que está sinalizado aqui nessa figura, que foi associado a um aumento da resistência ao glicocorticoide nos pacientes com hiperplasia adrenal congênita. As conclusões do nosso trabalho, né, claro, diante também de outras, o BCL, o BCL foi menos comum nos indivíduos com hiperplasia, e a presença desses genótipos relacionados à resistência, mostrando que possivelmente, como na nossa hipótese, na nossa pergunta, há uma associação entre essa variabilidade de resposta dos pacientes com hiperplasia e esses polimorfismos, né, do gene do receptor glicocorticoide. Temos também um artigo de revisão, né, que foi sugerido pela banca. E é isso, queria agradecer a todos, obrigada, até.